Correndo para finalizar, segundo ponto. Eu falei que o primeiro ponto era o drama das Escrituras. O segundo ponto que eu quero apresentar para vocês são dificuldades que estão relacionadas à interpretação bíblica, à leitura do texto bíblico. Algumas dificuldades que eu quero mostrar para você rapidinho, tá bom? Distância cultural. Essa é a primeira, ou o primeiro ponto dessa segunda ideia. A distância cultural. Então, o que acontece? Existem muitas coisas dentro do texto bíblico que tem uma distância cultural entre eu, que estou no século 21, para quem está no século 1. Então, há coisas culturalmente falando que só sobrevivem dentro do contexto do Novo Testamento, dentro do contexto do Antigo Testamento, que não significam mais nada para mim e para você hoje aqui. No Antigo e no Novo Testamento. Aí eu estou falando de uma distância cultural. Por quê? Eu preciso fazer esta análise quando eu estou lendo o texto bíblico. Isso aqui é algo cultural? Isso aqui é algo normativo, uma norma? Devo seguir, devo obedecer isso aqui? Ou isso aqui só foi para aquele momento, para aquele episódio particular da igreja no século I? Isso não se repete. Isso não é levado para frente. Por quê? Porque é uma situação que só foi para aquele momento. Um aspecto cultural. Por exemplo, aqui, o véu na época lá. Eu vou entrar nesse texto agora, né? Capítulo 11, 4 e 5 são os versos. Coríntios. Capítulo 11. Verso 4 e verso 5. Ele fala que né, se fosse levar para dentro, o homem não podia nem usar um boné, então. Perfeito. Veja que aqui é um aspecto cultural. Não é uma normativa. Isso teve o seu valor dentro de um contexto cultural específico. Aí o que eu quero destacar aqui é que, por exemplo, há hoje comunidades que dizem que a mulher precisa orar com véu. Então, eles vão pegar um aspecto cultural e aplicar como uma normativa. Uma doutrina, algo que tem que ser obedecido. O que acaba com toda a estrutura do texto, porque não é isso que Paulo deseja, ele não está ordenando isso, não é uma ordenança, ele está tratando de uma questão específica. Verso 4, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça ou com o véu. Então, aqui eu estou lidando com um aspecto cultural. Então, eu preciso analisar essa distância cultural que às vezes existe no texto, que não é algo que eu devo repetir. Não há significado algum. Isso é um aspecto cultural. Por exemplo, dentro desse aspecto, o que o cabelo tem a ver aqui? O cabelo ele simbolizava, dentro desse contexto, sensualidade. No contexto geral do primeiro século, ou anterior, tal, ou posterior um pouquinho, o cabelo tinha esse simbolismo. E quem andava com o cabelo descoberto dentro daquela cultura era alguém que estava, de alguma forma, ou conectado com a prostituição,
ou alguém que queria causar seduções, seduzir. Como é que seduzia? Deixava o seu cabelo à mostra, solto, tipo assim, não havia nenhum tipo de cobertura. Quando você encontra naquela sociedade uma mulher com o seu cabelo raspado, aquilo foi um ato de humilhação, ela foi humilhada por algo que ela fez, o seu cabelo foi raspado. Então, quando ela tem esse seu cabelo raspado, isso simboliza o quê? Um tipo de humilhação que ela está passando e está sendo denunciado que ela aprontou alguma coisa. Entendeu? Então, a mulher com o cabelo raspado ou com o cabelo descoberto era um tipo de situação que não era legal para a sociedade da época. Isso deve ser entendido no contexto da época. Eu não posso trazer para o meu contexto e aplicar essas ideias no meu contexto do século XXI, porque elas não casam. Eu vou ter um problema. Então, se eu replicar aspectos culturais que só sobrevivem dentro do Antigo Testamento, ou sobrevivem dentro do Novo Testamento, e eu quero reproduzi-los no século XXI, vai dar ruim. Vai ter problema. Por exemplo, a ceia. Como é que você imagina que a ceia era realizada no século I? Você tem ideia? Você acha que esse é o tipo de prática que temos hoje? Aquele pãozinho, aquela coisinha? Não, nunca foi. Era como se fosse um almoço, um jantar, com a comunidade, cada um levando um prato. Tipo assim, vamos fazer uma festa? Como é que é aquela festa? Festa americana? Cada um traz um prato? Era mais ou menos isso. Então você se reunia com a igreja, trazia um prato de comida, quem podia, e todo mundo ceava, e naquele momento se relembrava do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a Santa Ceia, que se diz no Novo Testamento, era chamada a festa do amor. Era uma reunião onde você tem vinho, comida, rolando uma festança. Era só na Páscoa? Não, ela foi posteriormente, sendo praticada aos domingos. A igreja sempre foi reunida aos domingos e praticando. Depois, a coisa foi ficando mais difícil, foi ampliando e a liturgia foi diminuindo. A perseguição foi aumentando e aí você começou a fazer as coisas até que surgiu só essa lembrança do cálice e do pão, que é hoje o que a gente consegue fazer, não tem? Já pensou se vamos fazer uma ceia ao modelo do primeiro século? Não dá, cara. Imagina a fila para o prato de comida. Entendeu? Então, por exemplo, se você quer ser justo com uma coisa, você tem que ser justo com a outra também. Você não vê ninguém fazendo ceia desse tipo, vê? Aí você vê alguém obrigando a usar o véu, não vê? Entendeu? As pessoas vão escolhendo o que querem, às vezes. Não, ia ser maravilhoso. Já pensou? Se fôssemos replicar isso, cara. Então o sábado também entra com o sábado, mesma história. Mesma história. Não é uma obrigação. É um aspecto cultural que já ganhou a sua significância, o seu significado em Cristo. Então, Paulo até vai conversar sobre isso em Colossenses. Ele fala, olha, são sombras. Sábado nada é, em Cristo ganha outra conotação. Então, são pontos que estão ligados ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, no caso, o sábado. Em Cristo Jesus, acabou. É uma nova aliança. Eu não estou dizendo que você não deva, se você quiser guardar. Isso não, assim, o que eu estou dizendo é da obrigatoriedade que alguns tentam conduzir e colocar como se você não fizer, você está perdido.
É aí que está o erro. Não tem isso. No sábado, eu nunca gostei de trabalhar no sábado. Toda vez que eu me machuquei, assim, toda vez que eu tive acidente de trabalho, foi justamente No sábado. Você vai virar adventista. Em casa, né, quietinho. Vamos lá, rapidinho. Vamos ver outra observação. Segunda proposta, ó, por exemplo. A primeira proposta é a distância. Primeira dificuldade, né? A distância cultural. A segunda dificuldade, o sentido da palavra. Nem tudo que parece ser é. Entendeu? Eu vou chegar lá. Vamos lá. 1 Coríntios 11, verso 30. Isso. 1 Coríntios 11, verso 30. Eu gosto desses exemplos, porque eles são bem simples e práticos. Por isso há entre vós fracos e vários que dormem. Ok? Então eu tenho aqui algo que está acontecendo dentro dessa comunidade na cidade de Corinto. O que está acontecendo aqui? Paulo está denunciando, olha, vocês estão indo para a Santa Ceia, ou para a ceia, e vocês estão fazendo um grupinho lá. Tem pessoa que não está comendo, porque vocês ajuntam um grupinho de vocês e comem tudo sozinho. E detalhe, vocês estão enchendo o caneco, chapando o globo de vinho. Aí, Deus não está satisfeito com vocês, meu irmão. E Deus colocou sobre vocês um juízo. Há entre vocês pessoas que já estão fracas, pessoas que estão doentes e pessoas que estão dormindo. Se você pegar a linguagem dormindo, o que você imagina? Dormindo, não é? Vamos lá em Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Verso 13 e verso 15. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Qual era a grande preocupação? Se Jesus retornar agora, como é que fica quem está dormindo? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que estão dormindo, para que vocês não se entristeçam e não percam a esperança. Se crermos que Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, com Ele aqueles que com Ele dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos. Então, se Paulo está falando, nós, os que estivermos vivos, o que a palavra dormir significa? Mortos. Os que ficarmos, agora continua, os que ficarmos até a sua vinda, certamente não precederemos os que dormem. Não iremos adiante, ou não estaremos furando a fila de quem morreu antes. Então, dormir nesse texto, naquele texto, em vários textos, não é dormir de sono, descanso da beleza, repouso, renovação de forças. Dormir em 1 Coríntios, dormir em Tessalonicenses é morte. Então, há entre vocês fracos, doentes e aqueles que já morreram. Porque estão sobre o juízo de Deus. Então não é fraqueza espiritual, como eu já escutei algumas pessoas dizerem, né? Não, o senhor está fraco, olha, está dormindo, está fraco. Não, morte aqui é morte, não é fraqueza espiritual, é morto.
Morto, assim, bonitinho. Enterrado. Entendeu? Então, às vezes, a linguagem pode nos enganar. Por exemplo, se eu pego aquele texto que Jesus está dentro de um mar revolto, todo mundo quase afundando, e ele está fazendo o quê? Dormindo. O dormir ali é o quê? Descansando, repouso. Oi? Literal, mas, por exemplo, se você não fizer a devida observação, você pode pegar alguém falando, Jesus por um momento morreu, ele estava dormindo no mar. Entendeu? Porque Paulo diz, aí vai usar Paulo, porque Paulo diz que aqueles que dormem estão mortos. Então, cuidado, sempre analisem os contextos, as palavras, porque nem sempre a palavra significa o que ela significa para mim no século XXI. Para eles, tinha uma outra conotação. E às vezes a gente precisa fazer essa... Então, cuidado com os sentidos da palavra. Por exemplo, nos falta dados. Terceira dificuldade. Às vezes eu me deparo com um texto que eu não tenho dados suficientes para entendê-lo. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, verso 16 e verso 17. 1 João, capítulo 5. 16 e 17. Se alguém observar seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva a pecado que leva à morte. E estou dizendo que por estes você não deve orar. Toda injustiça, verso 17, é pecado. Mas há pecados que não levam à morte. Pergunta: qual é o pecado que não leva à morte? João sabia, mas ele não deixou essa resposta para ninguém. Bastante do Espírito Santo. Isso aí, se isso aí não levar ao morte. Mas isso está lá. Mas existe um grupo de pecados, pelo que o texto nos informa aqui, que você poderia até orar. E a vida estaria lá, de boa. Há pecados que você pode orar, de boa, está aí, ó. Não é isso? Deus dará vida. Então existia um grupo para aquela comunidade, a comunidade sabia, João sabia, mas ele não precisou informar. Eles sabiam. Há pecados que são para a morte, esses você não deve orar. Não ore por esses, mas há pecados que não são tão pecados assim, não levam à morte. Talvez eu cairia nessa questão da distância cultural. Sim, também. E assim, tem um aspecto cultural por trás, eles sabiam de tem uma informação que a gente não tem, e essa informação que existe a possibilidade dela estar dentro de um aspecto cultural, ainda tem essa implicação de eu não ter, nem saber. Por exemplo, quando o Paulo fala do cabelo, eu estou sabendo o que ele está falando, do cabelo, isso, assim, papapá, eu tenho as informações. Aqui eu não sei nem o que é. Tipo, caso o João falasse quais seriam os pecados, talvez. Eles poderiam saber. Mas aí, E nos ajudaria. mas talvez também cairia de novo nessa dificuldade da distância cultural. Ah, sim. Talvez não caberia. Possivelmente. Bem complicado. Não sei. Não tem. Assim, o que você vai encontrar aqui são teorias. Um monte delas. Todo mundo querendo dizer o que é o que não é o pecado aqui. Qual que é para morte, qual que não é para morte e tal.
Mas a real, sincerão aqui, ninguém sabe. João levou, vamos dizer assim, ele levou a informação com ele para o túmulo. Todo mundo O que eu sei aqui, o que está claro nesse texto, existem pecados que são, de alguma forma, não são tão... Hã? não tem uma... Assim, não tem uma gravidade tão pontual. É como se Deus ainda... isso aí eu vou até relevar, isso aí, vai. Vou dar essa colher de chá para você. Isso aí... Mas existem... eu sei que também existem pecados que... é morte. Aí você vai lá em Paulo, capítulo 6, verso 23, Paulo diz o quê? Todo pecado... Não, o salário do pecado é a morte. E agora? Mas aqui João acabou de me dizer que tem pecados que não são para a morte. Não é contradição. É que são ambientes diferentes, informações diferentes. Mas se você, às vezes, você quer ser malicioso com as escrituras, fala, olha, aqui as escrituras se contradiz. Que um está dizendo que tem pecado aqui que não leva à morte, outro está falando que todo pecado para a morte, quem está com a razão? Contextos diferentes, lugares diferentes, explicações e argumentos diferentes. Mas João tinha um argumento, lembra do discurso que a gente leu? O discurso é o quê? Uma explicação, uma informação ou um argumento que ele está usando. Então aqui eu sei que é um argumento, uma defesa que ele está fazendo sobre pecados. Podem ser cometidos e não terão tantas gravidades, outros pecados que não podem ser cometidos porque tem uma gravidade. Mas assim, é como se ele estivesse falando uma coisa que para ele fosse normal, e deixou essa batata quente na minha mão, na tua mão, para a gente tentar. Só que a gente não tem. Então existem muitas coisas dentro das escrituras que você não tem informações posteriores. É como se a comunicação existisse entre eles estivessem explicando isso para alguém e não necessitasse de uma explicação posterior. Eles já sabiam. Eu não tenho informação, estou lascado. Último. Esse eu acho que a gente já conversou. Interpretação literal versus literalismo. Tudo que está no texto é literal. Aí eu preciso trabalhar o quê? Os gêneros. O que está dentro de uma composição poética é mas não pode virar literalismo. Por exemplo, eu gosto sempre deste exemplo. Por exemplo, o Salmo que diz que Deus é como uma grande ave que coloca debaixo das suas asas os seus. Se você levar isso assim, no literalismo radical, você vai falar que Deus tem o quê? Asas. Ou, como Jesus falou, né? Como uma galinha, coloca os seus pintinhos. Ou você pode dizer que Deus é um grande castelo, onde você se esconde dentro dele. Literalismo, não literal. Então, eu preciso identificar o que o texto diz de uma forma literal dentro do seu gênero. Por exemplo, Mateus 5, 27, verso até o 30. Okay. 5, 27. Palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Sempre que você vê essa palavrinha, eu, porém, vos digo, eu lhes digo, portanto vos digo, isso está mostrando a autoridade de Jesus sobre aquele assunto. Não importa o que foi dito lá, eu agora estou dizendo. A partir deste ponto sou eu que estou dizendo. Esquece o que foi dito lá atrás. Agora eu estou dizendo que é isso. Chamou para ser responsabilidade e mostrou a sua
autoridade. Então ele está mudando aqui. Você viu o que foi dito lá atrás? Eu, porém, vos digo, porque aqui ele vai trazer uma nova ideia. Você colocou o teu olhar sobre uma mulher e passou, aqui eu já estou parafraseando Jesus, e passou a desejá-la, você já cometeu adultério no seu coração. Ele está falando, você colocou o teu olho onde não devia, filhão, e já chamou aí internamente para um rally-rola aí no seu coração, se ninguém vê, tu já cometeu o adultério. Pá. Isso era novidade. Porque tudo era externo. Ninguém sondava intenções do coração. Aí ele falou, você que pensou e não falou nada para ninguém. Botou teu olho onde não devia, cobiçou, deitou na cama com ela, mas não saiu do seu lugar, você adulterou. Aí ele vai rolar as pedras ainda. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se você levar isso no literalismo, o que houve, mano? Nada não. Os irmãos ele tá falando. Todo mundo. Mas ele tem Arranque e lance fora. Entendeu? Se perder uma parte do teu corpo, é melhor perder uma parte do teu corpo do que lançar todo o teu corpo no inferno. Então, às vezes, por que eu estou pegando esse texto? Eu sei que ninguém, quer dizer, ninguém vai saber na história se o cara já não fez isso, né? Mas vamos pegar no contexto moderno, essa é uma figura de linguagem. Ele está mostrando a profundidade negativa do ato que é cometido internamente por mim e por você, sem ninguém ver. Tu adulterou, filhão, cometeu pecado. Isso é uma coisa tão absurda, isso é uma coisa tão profunda, isso é um ato tão medonho que você está cometendo. Aí ele usa essa linguagem para chocar. Não faça isso. Se você fez isso, arranca. Se os teus olhos estão te levando a este lugar, arranque ele. Não permita que ele vá. Você sabe, eu sei, que não há problema nenhum. O cara vai ser tirado dos seus olhos, ele vai continuar cobiçando. E no coração, não tem nada a ver com o olho. Diga. Aqui, continuando no versículo, ele fala da mão. Isso. Tem alguma ligação com os muçulmanos? Porque o muçulmano, quando ele rouba, perde a mãozinha. Sim. Tem? Não tem. Não nesse contexto. Mas assim, o que o cara faz lá é como um grande juízo, né? Severo. Severo. Para manter a ordem, né? Então o cara pensa duas vezes antes de cometer o furto. A linguagem de Jesus, preste bem atenção, a linguagem de Jesus pode ser semelhante ao ato do muçulmano. Entendeu? A aplicação prática, o muçulmano vai lá e decepa. A linguagem que Jesus está usando é uma linguagem simbólica, mas que tem o mesmo peso. Não na sua literalidade. Ele não está mandando você arrancar ou cortar os braços. Mas a linguagem é pesada porque o que ele quer corrigir é o que para ele é muito pesado, que é aquele pecado que está oculto e ninguém está vendo. Aquela coisa que você está lá, aquela cara de paisagem, e está desnudando a pessoa. Está fazendo, assim, coisas mentalmente absurdas. E ele está de olho. Entendeu? Aí a linguagem, isso foi impactante para eles. Porque lá era tudo externo. Tudo que você via do lado externo. Ninguém sacudia você do lado de dentro. E ele não, já vai jogando. Quer me seguir, filhão? Pensa bem, hein?
Pensa bem. O que eu quero dizer com isso aqui, enquanto eu mostro isso para você, é que existem coisas que você não pode levar ao pé da letra. Você tem que destacar o que é uma figura de linguagem, o que é de fato algo que deve ser obedecido. Então, este é o último aspecto. Oi. Em relação ao pé da letra, né? Isso. Algumas vezes pegam sobre predestinação, levam ao pé da letra, né? Elas falam que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Se o cara aceitou Jesus Cristo, ele já está salvo, tem. Entendeu? Mas eu preciso fazer uma defesa aqui. Muita coisa neste ambiente é colocado no colo dos calvinistas que eles nunca disseram. Por exemplo, é muito comum alguém dizer assim: uma vez salvo, sempre salvo, continuo na mesma, pecando porque já sou salvo. Esquece, o calvinista nunca disse isso. Os calvinistas isso a gente diz, é um espantalho que colocaram no sítio dos calvinistas que não tem nada a ver. Pelo contrário, o conceito da predestinação para eles, a evidência é uma vida de santificação. Se você de fato é salvo, você de fato abandona o pecado. Você não vive a prática do pecado. Evidencia. Quando alguém diz que os calvinistas falam mais ou menos nessa ideia, uma vez salvo, sempre salvo, vai fazendo com você bem entender que no último dia você vai ser salvo de qualquer forma, isso é colocar na conta dos calvinistas algo que eles nunca disseram, assim como eles fazem conosco também, com outras coisas que eles colocam na nossa conta que a gente nunca falou. Mas eu preciso ser sincero intelectualmente com eles nesse sentido, porque às vezes existe essa conversa nas entrelinhas paralelas aí e colocando uma coisa que eles nunca disseram. Agora que eu sou salvo, vou viver uma vida de pornografia, de prostituição, de roubo, de adultério, porque no último dia Deus vai me salvar. Esquece, isso eles nunca falaram. Pelo contrário, a evidência da predestinação para eles é uma vida de santificação. Uma vida correta, uma vida que você larga o pecado. E não ao contrário. É que às vezes a má intenção ou a desonestidade intelectual de alguns colocam isso na conta dos calvinistas, né? Eles pegam um texto sem contexto, joga lá e fica do jeito que quiser. É isso aí. Então esse foi o trajeto. Essa foi os nossos 4 desafios: a distância cultural, o sentido das palavras, a falta de dados e a interpretação literal versus literalismo. E o drama das Escrituras. Se apaixone por isso, o drama das Escrituras. Encontre Jesus em tudo nas Escrituras. Em tudo que é lugar. Não debaixo de qualquer pedra. Entendeu? Vamos orar?